pessoa. Divulgar, entreter e informar. Produções para colocar a sua marca em evidência. Multitela, multiplataforma, multimídia. O áudio e o vídeo como você nunca viu e ouviu. Audiofilme, nas principais redes sociais. A Rádio ABC já está no ar em uma nova frequência, 81.9 FM. 81.9 FM. Espalha pra todo mundo. 81.9 na sua casa, no seu carro, no seu celular, agora também FM. 81.9. Rádio ABC, sempre ao seu lado. Uma atividade importante e que requer profissionalismo é o da compra e venda de ouro e pedras preciosas. Por isso indicamos a BM Joias, que há 35 anos está no mesmo endereço. Compra ouro, prata, relógios de ouro, moedas antigas. Faz avaliações sem cobrar nada por isso. BM Joias. Procure o Pedrinho, Rua Coronel Oliveira Lima, 83, lojas 13 e 5 no centro de Santo André. Telefone 44380144. BM Joias. Participe da programação da Rádio ABC pelo WhatsApp 4435-9020. Música e prêmios e um amigo sempre no ar. AM 1570, FM 81.9. ABC, Rádio ABC. No programa Segurança em Destaque, conversa com o delegado. Continuando agora com o nosso programa Segurança em Destaque, agora vamos começar o quadro Conversa com o Delegado. Estou com um casal aqui, embora não é casal, é um homem e uma mulher, não são casados, né? Só uma coincidência, então. Eu imaginei que fosse profissionalmente, mas também marido e mulher, melhor ainda. Então posso realmente aí ter a liberdade de falar que um casal veio aqui abrilhantar o programa sobre a Remax, que é o Machado e a Marielle, né? Isso. Nós nos conhecemos num encontro de empreendedores, né? E os convidei para participar aqui e falar sobre esse novo modelo de negócio, sobre a Remax, o que é e como ela se expande. Mas antes eu sempre começo o nosso quadro de entrevista falando um pouquinho sobre a história de vida. Já que é casal, vou esticar mais um pouquinho. Onde é nascido, de onde foi, para a gente entrar no núcleo do tema realmente. Boa tarde e obrigado por participar do programa. Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com o Luiz Fabiano. Eu sou o Alessandro da Marielle. Nós somos casados há 23 anos. Nós trabalhamos juntos há 20 anos e somos empreendedores aí. E estamos agora no segmento imobiliário com a franquia Remax, Home Vision. Estamos localizados na Vila Prudente. Lá no bairro de casa. E a Marielle? Bom, como ele já disse, né? Ele é o Alessandro da Marielle, a Marielle do Alessandro, né? 23 anos juntos, casados. 23 anos casados, 20 anos trabalhando junto. As pessoas perguntam qual é o segredo, né? É verdade, eu estava com isso na língua, viu? Porque como é que é realmente, porque as diferenças, né? Realmente a vida profissional traz muitos obstáculos, né? E às vezes a relação, né, dentro da profissão, na mesma profissão, convivendo 24 horas, né, é um desafio. A gente balanceia um pouco o trabalho, a casa, a família, o cachorro, o filho, né? E a gente consegue... Eu sempre digo assim, que por que dá certo os dois juntos, né? Porque eu enxergo um negócio de uma forma e ele enxerga um negócio de outra. E aí une-se as duas forças e o resultado é muito positivo, porque cada um olha o negócio de uma forma. Costumo dizer que ela é a emoção e eu sou a razão. Então ela é mais pro lado... Não que sentimental, mas mais humanizado. Mas eu já em casa é diferente. Eu acho que eu sou mais emoção e a minha mulher que não, põe o pé no chão, rapaz, as coisas não é assim não. Né? E ela tem a visão, eu nunca eu falo que eu sou funcionário público a vida inteira, né? Nunca tive um emprego privado, né? Sim. Eu aos 20 anos eu prestei concurso e fui daquela geração de filhos de funcionário público, né? Meus pais falavam assim, você presta concurso porque onde pinga não seca. É isso aí. Então era esse o ditado que tinha em casa. Então achar que um concurso público, uma vez você empregado, já estava ali garantido, pela vida, né? Garantida a vida aí, não haveria crises ou desemprego.
E ser empreendedor não é fácil, né? Porque é um desafio. Sim, sim. Você tem que se dedicar ao máximo ali para ter um retorno, né? Não tem nada garantido. Não, você Depende tem que, tudo de você. Todo né? dia tem que, como diz o ditado, matar um leão por dia, né? Exatamente, Realmente, né? é isso Aí aí. tem as intempéries do mercado, Sim. planos de governo, mudança de gestões, Sim. né? Taxas de juro, inflação, tudo aquilo que oscila o mercado. E aí você tem que realmente não só refletir, mas como ressignificar muitas vezes o negócio, né? Muitas vezes. Nós mesmos, né? Nós trabalhamos 18 anos no mercado corporativo, uns 2 anos atrás, mais ou menos. Aí o Alessandro falou assim, precisamos mudar, precisamos sair da nossa zona de conforto, precisamos buscar algo novo. E a gente também está passando por um processo de transição de carreira, porque víamos no mercado corporativo, 2 anos atrás definimos de ter outro negócio. Então, quer dizer, vocês não tinham experiência no ramo imobiliário. Não, nós não tínhamos. Vou explicar um pouquinho, falar um pouquinho Que como desafio, hein? Parabéns. como nós chegamos à Remax. Como ela falou, nós viemos do mercado corporativo por 18 anos atendendo clientes, consumidores, revendas, e determinada época, com essa mudança de mercado, tecnologia, internet, não estava muito satisfeitos, embora acomodado por estar já um certo tempo na empresa, está indo bem. E sempre no começo do ano nós falamos, nós precisamos traçar alguma coisa para o próximo ano. E 2 anos atrás eu falei assim, não estou bem, tem que procurar algo melhor. Então, conversando com alguns conhecidos, e aí me apresentaram a Remax. E aí a Remax fez todo sentido na nossa vida, e nós vamos falar um pouquinho de como nós chegamos na Remax, o que é a Remax, qual que é a missão, visão, valor da Remax, que é algo bem diferente aí do mercado tradicional. Então vamos lá. E quem é que começa falando um pouquinho sobre a Remax? Sobre se ela tem só no Brasil, se é Remax Mundo, porque realmente esse modelo de negócio veio para inovar, né? A gente está acostumado com a imobiliária, compra e venda, né? Tem imobiliária que só trabalha com venda, tem imobiliária que trabalha também com locação. Vamos lá, a Remax é uma empresa americana, ela nasceu nos Estados Unidos, conceito americano, completou 50 anos agora em janeiro, tá? É uma empresa global, hoje nós estamos presentes em mais de 118 países, nós temos... Também está sólida, né? Bem sólida, tá? No Brasil nós temos 631 unidades, tá? Nós temos só em São Paulo capital 60 unidades, 59 unidades, estamos chegando a 60 e 8 mil associados. O legal da Remax é que todo mundo usa-se o mesmo, digamos que fica fácil para o pessoal, mesmo estoque, todo mundo enxerga todo mundo. Então a Remax, as filiais, elas se unem, diferente do mercado padrão, que o mercado padrão hoje não tem como um aliado as imobiliárias, né? E nós não, nós trabalhamos com parceria, com foco, nossos valores e princípios, né? Que nós tínhamos que estar começando, tá falando, honestidade, que é padrão, tem que ter à frente sempre a honestidade, comprometimento, resiliência, foco, parceria. Nós temos assim uma faculdade, uma universidade Remax, ao qual tanto o corretor, os brokers, como os associados, que são os corretores, eles têm um espaço para eles se capacitar, para entender um pouco como funciona esse mundo lá fora. Você sabe uma curiosidade que surgiu, Alessandro? Quando você quis mudar o seu ramo de negócio, acredito eu que você foi ver várias coisas, franquias, modelo próprio de negócio, um tipo de comércio, né? E o que levou você a falar assim, olha, eu vou escolher esse modelo, que foi o fator diferencial? Falou assim, não, isso me atraiu, vou fechar com a Remax e não com outros modelos de negócio. Realmente, eu fui em várias franquias, me falaram para ir atrás de franquias, porque você já estava meio caminho andado. Isso. Por você conhecer, eu conheci um pouco do mercado imobiliário, por dia a dia mesmo, nosso imóvel que você acaba comprando no particular, e eu via que é um mercado muito caótico, deixava muito a desejar. E o atendimento na Remax, quando eu fui conhecer a Remax, eu falei assim, nossa, existe uma imobiliária que presta tudo isso ao cliente, né, o vendedor. Eu falei assim, nossa, eu gostei, adorei. Então é o atendimento, o modelo Remax, modelo americano. Eu adorei, foi fantástico.
Foi isso que fez. E agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse modelo Remax. Você falou até inclusive de faculdade que a Remax oferece, então é um modelo diferenciado, né? O que, que ela tem que uma imobiliária não sabia que existia e que ela faz esse diferencial? Então, vamos lá, além da universidade, né, da Universidade Remax, que o próprio associado, nós chamamos de associado porque o corretor que vai trabalhar na Remax, ele se associa à Remax, tá? Então ele acaba sendo um associado e o pessoal costuma falar, nossa, a Remax é aquela imobiliária que você paga para trabalhar. É isso mesmo, você se associa à Remax para você ter um sobrenome Remax e você vai ter todo esse benefício. Um dos benefícios, né, como nós falamos, é a universidade, que eu estou nos capacitando. Nós falamos de 9 passos do corretor, então teve 9 passos que os corretores Remax acabam assim se utilizando, né? Então ele tem um modelo de abordagem, um modelo de técnica de anúncio, tem tudo, é um modelo próprio. Qual é a diferença da Remax? É uma franquia? Pode ser considerado uma franquia? É uma Vamos lá. franquia. É uma franquia. É uma franquia, eu sou um franqueado. Ah, entendi. Eu Justo, sou um então. dos 8.600 franqueados que nós temos, tá? Então eu sou um dos franqueados. E aí o modelo é um modelo de franquia, justamente isso. E também tem que tirar o CR de corretor também. Sim. Obrigatório você ter o Cresce. Cresce, O Cresce, que é o né? Cresce, né? Que é do tanto jurídico como para quem está trabalhando o físico. Embora nós também fazemos um treinamento para aquela pessoa que está fazendo uma transição de carreira, que quer ingressar no mercado imobiliário, nós temos todo esse treinamento, essa experiência, essa expertise que tem o mercado lá fora. Então nós ensinamos o corretor como lidar nesse mercado competitivo do jeito que está hoje. Você tem que sair da caixinha. Sim. E a curiosidade, né? O corretor que vem, pega um corretor antigo, que não vou falar que tem vício, mas tem uma forma de trabalhar, né? Quando ele entra para a Remax, ele sente essa diferença naquele modelo antigo de trabalho com o modelo novo, né? Ele teria dificuldade de se adaptar. Eu falei assim, poxa, eu fazia, se eu tivesse descoberto a Remax lá atrás, esse modelo, né, de atendimento, de busca, de captação de cliente, de negociação, teria feito diferença na minha vida? Tem. Aí, na realidade, o grande desafio do mercado tradicional, nós Remax, nós trabalhamos só com a representação exclusiva do imóvel. Então, muita gente conhece como a exclusividade. Tá? Então, para o mercado tradicional é uma luta. Você pega alguém que já está há 30 anos no mercado tradicional e você fala, tem um imóvel exclusivo, o pessoal pula, fala assim, nossa, isso aí não funciona, isso aí não vai dar certo, porque eles não querem se comprometer com o cliente. O cliente que nos fala é o vendedor, tá? Que nosso foco também é no cliente vendedor, quem está vendendo o imóvel. Então eles não querem estudar, eles não querem se comprometer com o cliente, eles não querem traçar um plano de marketing para o imóvel, eles não querem fazer entender um pouco o cliente, por que está vendendo imóvel, para onde está pensando em ir. Você tem que dar um acompanhamento bem próximo ao cliente, que você acaba muitas vezes não dá, é um feedback que eles chamam, retorno. Então é um atendimento bem diferenciado. Então, é diferenciado para quem vende e é diferenciado para o cliente que coloca o seu bem para ser vendido pela Remax. Justamente. Então, pegar hoje o mercado tradicional, você chega numa casa, tem 10 placas de venda. Tá? Então, você vê lá 10 imobiliárias trabalhando imóvel. Disputando o mesmo espaço. Só que, ao mesmo tempo, você tem 10 e acaba nem todo mundo fazendo o que tem que ser feito. Tá? O nosso primeiro passo, quando você quer colocar um imóvel à venda, nós primeiramente eu vou entender um pouco, como eu falei, por que ele está vendendo imóvel, qual foi a história dele, entender os porquês que ele está vendendo o imóvel. Feito isso, nós vamos fazer uma análise comparativa de mercado, nós vamos falar como é que ele chegou a esse valor, eu quero vender o imóvel no valor tanto. Tá, de onde você tirou que esse valor é tanto? Então, nós temos corretores posicionados. Então, um dos nossos passos é o posicionamento. O corretor tem que conhecer tudo de onde ele está atuando, metro quadrado, a rua que é boa, a rua que não é boa, movimento, não tem movimento, escola, enfim. Tem que ser um expert
no local. Então, um dos passos do corretor é o posicionamento. Tá? Em cima desse, depois nós vamos fazer um estudo de mercado, ao qual vou apresentar ao cliente, tá? O que está sendo ofertado na região e o que está sendo vendido, que tem uma diferença de ofertar o produto e venda do produto. Então, aquilo que tem liquidez, né? Às vezes você tem um bem, mas ninguém quer, né? Ou não tem preço, né? Convidativo, né? Justamente. E aí traçado o plano de marketing do imóvel, e aí tem, como nós falamos, que eu falei, né? Nós temos o comprometimento com o proprietário de entregar o máximo serviço. Nós, na realidade, somos um elo entre o proprietário e o vendedor. Então, nós temos essa responsabilidade de entregar o melhor. Eu não vendo imóvel, eu ajudo ele a vender o imóvel dele. Quem está vendendo imóvel é o vendedor, e quem está comprando, entendeu? A diferença do vendedor que trabalha para a RE/MAX e trabalha numa imobiliária comum é a capacitação dele, a qualificação dele no modelo de negócio que a própria RE/MAX apresenta, para poder, aí sim, ele ter acesso ao produto que é o imóvel, para poder achar quem que é o público-alvo daquele bem. É isso mesmo. Capacitar o corretor para ele ter uma excelência no atendimento e conseguir atingir o objetivo do cliente, que é vender o imóvel. E qual que é o atrativo do vendedor, que seria o proprietário do imóvel, seja para fins de locação? A RE/MAX faz locação também? Trabalha com locação? O foco da RE/MAX ela é venda de imóvel. Algumas unidades, tá, acabam optando por ter uma locação. Às vezes você tem um cliente que você atende na venda, ele tem alguns imóveis que estão para locação, e aí você acaba focando a locação. Por que não é focado muito na locação? O mesmo tempo que eu gasto, a excelência que eu gasto no imóvel para venda, vai ser o mesmo tempo que eu gasto no imóvel para locação. Então, o valor agregado é muito maior na parte da venda, por isso nós focamos. Todo imóvel que entra para nós tiramos fotos, tem o plano de marketing, né, como eu falei inicial. Isso, seria interessante falar desse plano de marketing. Esse plano de marketing, nós fazemos uma divulgação no nosso portal RE/MAX nacional e internacional. Nós temos parceria com alguns grupos, aí, alguns portais. Então, portal Grupo Zap, não precisa falar exatamente qual que é. O Grupo Zap, que é o LX, Zap Viva Real, um dos principais portais. Sim, todos os nossos imóveis sobem nesse portal. Nós temos um grande diferencial também, que é a parceria. O que seria essa parceria? Nós não nos importamos em dividir a nossa comissão. Nós temos o lema de todos ganham. O que seria o todos ganham? Eu captei o imóvel, então eu tenho uma perna dessa captação, a metade, e depois eu tenho a parte da venda. Então tem captação e venda. Se eu captar o imóvel, eu chamo os meus parceiros RE/MAX e não RE/MAX como parceiros do bairro, tá? Para fazer uma parceria. Se eu tenho o imóvel, ele tem o cliente, o porquê não eu estar fazendo uma parceria e dividir a comissão 50-50 com qualquer um. Independente de ser uma imobiliária RE/MAX ou não. Então, a RE/MAX, ela abre parceria no bairro, nas imediações, com aquelas imobiliárias, você captou o imóvel e oferece para as imobiliárias nas adjacências ali, para que, caso alguém tenha um comprador para aquele imóvel, que a comissão seria rateada entre... Isso mesmo. Primeiramente, nós tentamos na rede, né? Só no Brasil, eu falei 640 unidades, então, primeiramente a gente joga dentro da rede, e os nossos imóveis, todos os imóveis que entram na RE/MAX, os parceiros RE/MAX ou não RE/MAX, e também autônomos, tá? Que nós também integramos com a Orlo. A Orlo é um portal também só de imobiliárias e corretores autônomos, que eles acabam também divulgando o meu anúncio igual para todo mundo. Então, um dos pontos da exclusividade. Então, você vai ter um anúncio único, com uma pessoa só tendo contato com o proprietário, ao invés de haver 10 falando com o proprietário,
Então vai ser uma única pessoa que vai reportar ao proprietário, vai passar como é que estão as campanhas, como é que foram as visitas, como é que foram. Você vai dando feedback. Só um tem acesso ao imóvel, só um apresenta o imóvel, só um vai como interessado no imóvel, né? Isso. Tem um parceiro A da chave não fica imobiliária rodando. X, tem um parceiro da imobiliária X que tem interesse no imóvel. Então eu faço um filtro nesse cliente, ver qual que é a necessidade dele, se o meu imóvel está dentro do padrão que ele procura, como vai ser, faço isso tudo antes, tá? Como vai ser que ele pretende pagar esse imóvel, se é recursos próprios, se tem financiamento, qual que é o tipo de renda, se dá financiamento, se não dá, para não perder tempo. Ganhar tempo, tanto da imobiliária como Porque quem às está... vezes chega lá, aquele pretenso candidato, né, interessado, às vezes não encaixa no perfil, não é o que ele quer, ele quer financiar e não dá financiamento, então, quer dizer, otimiza tudo, né? É isso mesmo, otimiza muito e muito. E não perde tempo, nem um nem outro, né? E eu, feito esse levantamento, eu acho o imóvel que está dentro do perfil dele. Então, eu acabo fazendo um filtro de cara. Falo, esse aqui não está dentro do seu perfil, mas um outro imóvel que possa atender a sua necessidade. Um corretor que queira se cadastrar, ser um corretor da Remax, ele poderia, sem ter uma imobiliária própria, por exemplo, a sua imobiliária é de São Paulo, aqui na Vila Prudente. Sim. Então, às vezes, olha, eu sou corretor, tenho Cresce e gostaria de trabalhar com esse modelo Remax. Ele poderia, independente, eu faço carreira solo, sou corretor, não estou vinculado, ou poderia estar até vinculado a 2, 3 imobiliárias, não está vinculado a nenhuma, não, mas eu quero agora fazer parte, ganhar esse know-how, esse modelo de atendimento Remax. Claro que pode. Qualquer interessado com Cresce, ou mesmo que não tenha Cresce, tá? Vem fazer uma visita, vem conhecer um pouquinho mais do modelo Remax, não só a minha unidade, como as unidades, todas as unidades, ter uma mente empreendedora, uma mente aberta e querer aprender. Como eu falei que tem a universidade, nós vamos pegar do básico, pessoa, nós temos parcerias com alguns, tem que fazer um curso, né, o TTI, Técnico de Transações Imobiliárias. Ele vai fazer esse curso para ele poder tirar o Cresce, isso dura-se 6 meses, mas ele já pode vir e nós vamos começar já a aprender o modelo Remax. E se tiver o Cresce, melhor ainda, você já sai à Então, frente. e se não tiver, vai ser qualificado também para fazer a prova e adquirir o Cresce, né? Com Dentro certeza, já vai da tá. própria Remax, qualificando ele para isso, Vai né? estar fazendo estágio conosco, eu estarei acompanhando, desde como abordar um possível comprador, como você fazer prospecção, como você... no dia a dia, como é o dia a dia do corretor. Eu estou aqui, né, na nossa imobiliária, para estar ajudando essa pessoa que quer fazer essa transação de carreira. Tá? E, como eu falei também... Também é um tipo, eu acho que o mercado imobiliário ele sempre está aquecido, né? Embora as taxas de juros estão aumentando, né? O governo autorizou agora o Minha Casa Minha Vida para um teto de 350 mil, né? Isso tudo está favorecendo, né? As coisas estão começando, né? Tem uma perspectiva, acho que até o ano que vem cair essa taxa de juros, estão batendo aí no presidente do Banco Central todo dia, né? Aí para ver se amolece o coração dele. É o sonho de consumo, né? Cai um pouquinho essa taxa de juros que realmente está elevada. Mas assim, esse mercado imobiliário, ele também, porque que eu vi por mercado, é um mercado meio fascinante, né? Porque não é um mercado sazonal. Hoje, quando você pega, por exemplo, você está trabalhando com chocolate, a época da Páscoa é uma época um pouquinho melhor, com brinquedos, Dia das Crianças e Natal. Sim. Já no segmento imobiliário, ele não é sazonal. A família cresceu, precisa de uma casa maior, a família diminuiu, vai ir com uma casa maior. Se eu estou com dinheiro, é hora de me investir. Se eu estou sem dinheiro, eu vou vender. Se houve uma separação, eu vendo o imóvel. Se houve um falecimento, eu tenho que estar vendendo o desmembramento. Então é um mercado assim que não para. Embora, se eu casar, vai estar casando o cara que também quer um imóvel, então ele não tem sazonalidade. Isso também eu achei muito bacana no segmento imobiliário. Eu entrevistei aqui o presidente da Patriane, né, o CEO da Patriane, né, o Bruno, né, e ele realmente falou da empresa dele, né, essa construtora, acho que tem 11 anos de mercado, estão entregando, acho que 11 torres por ano, né, então é uma construtora que veio e vieram eles eram, acho que da CVC, tinha uma franquia da CVC, o pai empreendedor, né, o cara teve uma visão,
juntou com outros construtores, começou a construir, viu que a coisa era por ali e criou a Patriani e decolou. Então, você vê que ser empreendedor, ser investidor, tem que olhar o que está atrás do muro, né? Olhar com uma visão diferente daqueles que têm aquela visão curta, né? A gente acha que é vender o almoço para pagar a janta só, né? É verdade. É engraçado você falar isso, porque eu sempre falo para a nossa equipe que a gente tem que olhar lá na frente. Mas para você olhar lá na frente, você tem que plantar. Você tem que fazer um plantio, né? De você buscar o seu cliente, trabalhar seu cliente com eficiência, né? Hoje, qual que é a maior dor do mercado imobiliário? O atendimento. As pessoas não têm atendimento, as pessoas não têm retorno, as pessoas querem ser cuidadas, as pessoas querem que as pessoas possam entender a dificuldade dela. Qual o problema? Eu preciso vender meu imóvel. Tá, qual a situação? Aí é todo o processo que o Alessandro estava explicando. Mas hoje, quando a maioria das ligações que chegam na imobiliária, que eu atendo para repassar para os corretores, a primeira pergunta: quanto tempo a senhora está vendendo seu imóvel? 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá. Alguém te apresentou um estudo de mercado? Não, o que é isso? Aí a gente começa a trabalhar. Aí a pessoa já fala: eles são diferentes. Seu corretor vai te dar o retorno? Em 5 minutos o meu corretor está te dando um retorno. A visita, no dia seguinte, entende? Então, assim, quando o cliente começa a ver o desenho do atendimento da Remax, ele fala assim: poxa, esses caras são diferentes. Tem algo diferente, eu quero entender um pouco desse negócio. Então, quando o Alessandro falou de toda a estrutura, 9 passos do corretor, tal, a primeira coisa, vamos entender, porque nós lidamos com pessoas. Isso é um negócio. E pessoas, cada um tem um jeito, né? Cada um tem uma forma. Né? Então, quando você entende a necessidade do cliente, olhando como pessoa, não como negócio, o negócio acontece. Muda tudo, né? Muda toda a história. Embora você tenha uma visão empreendedora ou empresarial sobre algo que tem que ser vendido, né? Que vai te trazer uma renda, mas querendo conhecer a história daquele produto, muda tudo, né? Porque tem uma história de vida ali por trás daquilo que está sendo vendido, né? E a pessoa está cortando o coração de vender, né? Igual o Alessandro falou, né? Você olha aquele monte de placa no imóvel da pessoa, né? Aí você pergunta: o senhor tem retorno? Não, ninguém me liga. Ah, interessante. Quanto tempo a senhora está para vender esse imóvel? 2 anos. Tá, beleza. O Alessandro fala que o cachorro que tem 2 donos... morre de fome. Morre de fome. E aí, quando a gente fala de exclusividade ou representação do seu imóvel, a pessoa: não quero. Mas quando você começa a explicar por que a representação do seu imóvel, a pessoa fala assim: não, faz sentido. Porque assim, se eu vou ter uma única pessoa que vai entrar na minha casa, essa pessoa vai pegar o meu imóvel, vai distribuir com todas as imobiliárias, Remax, fora da Remax. Para que eu tenho que ter 10 placas? Para que eu tenho que falar com 10 corretores diferentes? Eu centralizo o meu contato com uma pessoa e sei que essa pessoa que se comprometeu comigo em vender o meu imóvel vai distribuir para o mercado. E ela que vai gerenciar todo o negócio. E ela é a única pessoa que vai entrar dentro da minha casa. Então, não tem, uma hora vai o corretor, outra hora vai o corretor, eu não sei nem quem é. Eu vou trazer um exemplo, né, que eu acredito que vocês saibam também, que está havendo comum. O estelionato é o crime que mais cresce no país. Sim. Né? Então, a criatividade hoje das quadrilhas, né, é terrível. Então, a pessoa muitas vezes entra no imóvel, né, pega a chave, bate foto. Isso é muito comum em casa de praia, essas casas de veraneio, para fim de locação. E o cara anuncia em redes sociais, né? Então ele tirou as fotos de lá de dentro, filmou, fotografou, né? Fez a cópia da chave, porque foi lá na imobiliária, pegou a chave na imobiliária, levou para conhecer o imóvel, passou no chaveiro, fez uma cópia antes, né? E aí depois anuncia. E às vezes o proprietário muitas vezes não mora na cidade, né? Sim. E aí fica sabendo através de um vizinho, de um amigo, falou: pô, eu só vi gente lá nessa casa esse final de semana, eu achei que era vocês que estavam aí, vocês alugaram, às vezes o proprietário não está sabendo, estão lá usufruindo, né? Às vezes pôs para vender, vende imóvel com documentação falsa. Sim. A dor de cabeça que isso gera para o proprietário. Quando não invade, lá ficam, né? Exatamente. Tem que entrar com ação possessória para tirar. Você imagina, então, quando a gente fala de ter uma única pessoa que entra no seu imóvel, então você conhece, você cria um vínculo com essa pessoa, então você sabe, né? Poxa, seu filho está bem, seu cachorro está bem, você consegue gerar um relacionamento com o proprietário do imóvel, porque é só você que entra naquele imóvel para mostrar, né? Então a gente tem um cuidado, por exemplo, eu vou levar uma pessoa para visitar o seu documento, o seu RG, a gente é responsável pela pessoa que está entrando dentro da sua casa.
Justamente para evitar isso também. Para evitar isso. Inclusive, né, é algo que está acontecendo, né? Sim, e a gente tem esse cuidado. Então, assim, imagine que você abriu a porta da sua casa, ou eu, ou o Alessandro, ou qualquer outra pessoa vai entrar na sua casa, mas você já conhece a gente. Então, o nosso primeiro vai entrar na companhia, companhia da gente, exatamente. né? Não vai entrar sozinho, né? Então, hoje, acho que eu acho que em total processo, a deficiência do mercado é o retorno, não tem um plano de marketing, não dividem o seu imóvel com ninguém, e a Remax faz tudo isso, né? Ela tem o cuidado, se alguma imobiliária tiver algum interessado naquele imóvel, entre em contato com a Remax faz essa parceria e vão lá mostrar o imóvel junto. Sim, aí vai o corretor da Remax e o corretor do mercado parceiro, por exemplo. Então, o corretor Remax dirige ao cliente que está vendendo imóvel e o corretor parceiro se dirige ao cliente que quer comprar o imóvel. E toda a negociação quem conduz é a Remax, que está com o imóvel sobre a sua captação. E assim interessante. Que funciona, eu vou fazer uma pergunta só para a gente chamar o comercial, que seria, você falou sobre a missão, o valor e os princípios da Remax. Eu gostaria que fosse trazido isso, mas daqui a 2 minutinhos após o nosso comercial. Continue ligadinho aí na Rádio ABC. Você está ouvindo o programa Segurança em Destaque, com o delegado Luiz Fabiano e Mari Prado. 81.9 FM. Rádio ABC. O frio chegou e com ele os sintomas tão indesejados como gripe, tosse e coriza também. O Alívio Mel é um poderoso aliado diretamente da natureza que auxilia no combate contra a tosse, gripes e resfriados. A sua ação expectorante é rápida e eficaz, proporcionando o alívio imediato dos sintomas. O Alívio Mel também auxilia no tratamento da bronquites alérgicas. Produto 100% natural testado e aprovado. Alívio Mel, alívio imediato nos sintomas da gripe. Você encontra Alívio Mel na rede de drogarias Coop do ABC e nas principais drogarias. De segunda a sexta, na Rádio ABC, A Voz do Coração. Um programa diferente com as músicas que marcaram época e os grandes sucessos da atualidade. Informação, prestação de serviço e a sua participação. Ouça no AM 1570, radioabc.com.br ou pelo aplicativo da Rádio ABC. A Voz do Coração. Apresentação Rogério Surian, a Voz do Coração. De segunda a sexta, das 7 às 8 da noite, aqui na Rádio ABC. ZYK 651 Rádio ABC AM 1570, ZYO 202 81.9 FM para toda a Grande São Paulo e via internet para o planeta. Informação, esporte, prestação de serviços, entretenimento e música com a sua participação. Rádio ABC AM 1570, FM 81.9. Rádio ABC, sempre ao seu lado. Você está ouvindo o programa Segurança em Destaque, com o delegado Luiz Fabiano e Mari Prado. Continuando com o nosso bate-papo aqui com o pessoal da Remax, o Alessandro, a Marielle, falando um pouquinho sobre o diferencial da Remax. Aqui eu deixei uma pergunta antes do intervalo, referente à missão, valores, né, da Remax, que seriam os padrões que é da Remax, como missão, valor e... São 3 itens que, em regra, são trazidos, né? Missão, visão e valor. Missão, visão e valor, que toda empresa precisa ter. Exatamente. Então, quais seriam a da Remax? Então, é engraçado você falar isso, né? Porque quando a gente foi buscar o mercado imobiliário, eu falo para o Alessandro, você é louco, o mercado imobiliário, uma imobiliária demora não sei quanto tempo para vender um imóvel e tal, e eu não aceitava muito esse processo de ser uma imobiliária. Mas quando eu conheci a Remax e vi os valores, os princípios da Remax, foi isso que me encantou. Por isso que a gente fala que cada um olha o negócio de uma forma, né? Então, por exemplo, a Remax, os valores são a honestidade, o comprometimento, a resiliência, a parceria, o foco, o aprendizado, a excelência. Esse pilar de construção da Remax que me encantou. Por quê? Porque eu bato muito na tecla da honestidade. Eu acho que a primeira coisa que uma pessoa tem que ter é caráter, né?
Então, assim, se uma empresa não tem caráter, não tem como ela trabalhar dentro do mercado. Então, isso, assim, foi uma coisa que me encantou dentro da Remax. E isso dentro do mercado imobiliário, você entendeu? Se você tiver uma peneira fina, passa poucos, né? Exatamente, passa poucos. Infelizmente. Né? Então, realmente, o mercado imobiliário, muitas vezes, é prostituído nesse sentido, né? Da palavra, de que aquela guerra de mercado, todo mundo querendo pegar o cliente, trazendo o cliente para si, querendo vender o cliente, tentando esmirilhar o cliente lá para ver se quanto ele consegue baixar o máximo do imóvel para beneficiar o comprador, que muitas vezes só para ele poder conseguir ter a comissão sobre o valor vendido, né? E uma curiosidade que surgiu, o valor, né, que é cobrado da chamada taxa de corretagem, né, que seria a comissão cobrada pela Remax, é diferenciada daquela que é oferecida no mercado ou que é paga pelo mercado? Engraçado você falar isso, né, Luiz? Que quando a gente começa a oferecer todo esse pacote de serviço para o cliente, a maioria dos nossos clientes, quando eu vou fazer o treinamento com nossos corretores, eu falo assim, ó, vocês vão escutar isso. Depois que você oferecer todo o pacote de serviço, o cliente vai virar para você e falar, quanto a mais eu tenho que pagar por isso? E aí a gente responde, os mesmos 6% de mercado. E a pessoa fica surpresa, porque ela fala assim, poxa, mas você vai me oferecer tudo isso pela a mesma porcentagem que todo mundo oferece? É o valor de mercado. Aí eu falo assim, vocês respondem assim para ele, você já me paga muito bem e eu tenho que te entregar o melhor serviço. Então a taxa é 6%, como qualquer outra imobiliária. Lugar, né? Só que você tem um atendimento diferenciado, exclusivo. Eu brinco assim que a Remax é como se você fosse um personalité, um prime, né? Só que não tem, apesar de eu classificar isso, né, personalité ou um prime, mas não tem qual o valor de imóvel vocês trabalham? Nós trabalhamos qualquer faixa de preço de imóvel. Como você citou, até ia fazer essa faixa. pergunta. Não tem faixa mínima de imóvel, não é Não. imóvel só de alto padrão. Não. Porque como seu atendimento é VIP, então é imóvel VIP também, não? Não. Outro diferencial. Esse é um né? outro diferencial. Imóvel pode ser um imóvel de 200 mil, 220 mil, nós temos a partir disso, e temos imóvel de 2, 3 milhões aí acima, né? E no grupo em si tem até valores bem acima mesmo, né? Dentro da região que nós estamos, é nessa faixa de 200 a 2,5, 3. Outra curiosidade, imóveis residenciais e comerciais? Residenciais e comerciais. Se quiser vender, pode nos procurar. Imóveis necessariamente vazios, ocupados já para fins bancários, bancários? Sempre o imóvel desocupado é muito mais fácil você estar apresentando a um futuro comprador. Então isso facilita um pouco. Mas se tiver com o inquilino, não tem problema nenhum. Ou o morador mesmo, dá-se um prazo, né, para ele poder sair do imóvel e não tem problema nenhum. Eu trouxe na área comercial, por exemplo, a título de exemplo, Correios, né, agências de correio, que tem investidor próprio que só quer comprar imóvel, que é uma agência de correio já para ter aquele contrato com os correios, para ter aquela renda, às vezes um contrato de um imóvel de uma agência bancária. Hoje os bancos, né, eles não querem mais ser donos do imóvel, né? Eles querem pagar o aluguel, né? Às vezes. Sim. E isso, a título de exemplo, também a RIMAC poderia ter ou disponibilizar ou ter interessado. Porque a pessoa que é proprietária de um imóvel desse, que já tem um locatário, ela também tenta transmitir a propriedade, manter o locatário lá. Sim, existe sim, porque por uma renda, né? A pessoa acaba tendo uma renda complementar. Imóvel rural? Imóvel rural, nós trabalhamos também, esqueci, com posicionamento, né? Algo bem interessante na Remax também. Nós vamos batendo papo e vai aparecendo os diferenciais, tá? Para não ficar uma coisa muito metódica, né? Mas nós trabalhamos com o posicionamento, e o posicionamento é você conhecer a região. Então, automaticamente, você conhece o bairro, conhece tudo. E nós temos a Remax Fazenda, que ela atua, tem pessoas especializadas só no segmento rural. Remax Agro, né? Agro, né? Remax A Agro, Fazenda é uma das Remax, na realidade, né? Mas a Remax Agro é uma linha que eles abriram que é focado nesse segmento de agro. E imóveis no litoral também, casa de veraneio. Interessante, nós fechamos um contrato recente com uma proprietária, né? E essa proprietária, ela tem um imóvel na Vila Alpina, que é a nossa região, e ela está se mudando para Portugal. Nós somos uma empresa global, eu peguei a necessidade dela, ela estava indo para o bairro de Gaia, em Portugal. Eu falei assim, eu preciso de um imóvel assim, assim, assim. Entrei em contato com a Remax de Portugal, falei assim, meu cliente é fulana de tal, ele tem tal valor. Ela não dependia de vender o imóvel aqui no Brasil,
para ir para lá, e ela comprou o imóvel Pela em Remax, Portugal, lá em Portugal. Nós fizemos a ponte, então ela já foi muito bem atendida, já passei a necessidade a ela, tá? E aí eles lá, e ela fechou o contrato para se agradecer. Você está falando em termos de o que os clientes falam no dia a dia, ela está super grata por ter ajudado ela do outro lado, né, lá na Europa, de estar vendendo. É isso que eu queria, né? Que vocês trouxessem para nós, né? Às vezes comentários depois de um pós-venda, né? Que os compradores ou os vendedores falam a respeito dessa nova forma de empreendedorismo, nova forma de abordar e trabalhar dentro do mercado imobiliário. Na verdade, a gente acompanha o cliente do começo, meio ao fim do processo, né? Não é simplesmente vendeu, assinou o contrato e vida que segue. Não é assim, a Remax não é desse jeito. A Remax, a gente costuma dizer que ele é aquele médico da família de antigamente, que ia sempre aquele mesmo médico na casa do cliente, assim por diante. Ele vira o médico, o corretor especialista dentro da família, né? Então, como que acontece? Aconteceu a venda, assinou, saiu a documentação, matrícula, tudo bonitinho do imóvel. Aí nós vamos fazer a entrega da chave. Quando a gente faz a entrega da chave, a gente sempre compra uma lembrança, alguma coisa, para a pessoa que está chegando neste imóvel, né? E acompanha toda a parte de movimentação, a transferência para o condomínio, falar com o síndico, a vaga, aqueles tags que precisa colocar, que é um DNI de condomínio. Então a gente faz todo um processo. A semana passada a gente fez uma entrega de uma chave, a corretora passou amanhã com o novo proprietário dentro do condomínio, explicando, olha, aqui está a chave da portaria, aqui é o seu depósito, aqui é o síndico. Então a gente faz todo um processo. Um corretor posicionado, ele conhece todo mundo dentro do condomínio. Essa é a diferença do posicionamento, né? Então essa é a diferença da Remax. Então, se você hoje, por exemplo, está no nosso Instagram, no Google, tal, tem vários elogios de cliente. E eu posso atestar isso com relação aos presentes, que inclusive eu ganhei um. Eu quero agradecer ao vivo aqui pelo presente que vocês me deu, né? Olha aqui, vendas, um livro, vendas à prova de crises, realmente é aquilo que tem o mercado, às vezes diz que a crise é a melhor época para se fazer bons negócios, né? Verdade. Você sai da sua zona de conforto, né? E vai buscar o novo. Diz que enquanto uns choram, outros vêm de vela, né? Isso aí. Ou vem de lenço. Então, é como diz esse ditado. Obrigado pelo presente. Realmente a Remax, então, tem esse reconhecimento, essa gratidão. É um cuidado, eu acho que é um cuidado, né? Com a família que está chegando, né? Então, e a pessoa sabe que quando precisar aquele imóvel que foi adquirido, precisar vender, ela sabe aonde procurar novamente. E aí consegue manter o cliente, né, nessa condição. Ela vai indicando, né? Ela foi tão bem atendida que ela fala assim, poxa, eu conheci um pessoal diferente que vai te dar um atendimento dentro da sua realidade que você precisa. Então, quando você chega na casa das pessoas, as pessoas falam assim, era isso que eu queria, era isso que eu precisava. Tem cliente que vai dar tudo certo. Tem cliente que você vai prestar um estudo de mercado e o cliente, no primeiro momento, ele vai levar um susto. Porque não era aquele valor que ele queria, por exemplo, do imóvel. Mas você trouxe aquele cliente para uma realidade que ele não estava sabendo. E aí você vai passar um tempinho e ele vai assim, poxa, eu quero trabalhar com vocês. Às vezes, no primeiro momento, ele toma um susto. E depois passa um tempo, 30, 40 dias, o imóvel dele não foi vendido. Aí ele fala assim, poxa, eu vou procurar aquele pessoal, ele sabe do que ele está falando. Você falou uma curiosidade para mim, Alessandra, a respeito do imóvel que vocês têm. Não são todas as Remax que tem, mas a sua oferece esse serviço, que é um tour dentro do imóvel com 360 graus para a pessoa já visitar o imóvel de forma virtual. É isso? Na realidade, dentro do nosso plano de marketing, uma das ações seria fotos profissionais, fotos de alta qualidade, filmagem. E nós temos uma parceria também que nós temos um tour 360 graus, que de onde o cliente estiver, ele consegue fazer uma visita que no dia a dia às vezes acaba passando batido, como uma infiltração, uma parede suja, um padrão de tomada. São detalhes que às vezes acaba passando batido na visita presencial e você consegue ver pormenores com esse tour, o imóvel em si. Então, o pessoal de fora... Às vezes uma pessoa está de mudança para uma outra cidade, né? E aí, olha, eu preciso comprar um imóvel que eu vou sair, vou ser transferido da minha empresa para uma outra unidade, em outro município, e precisa conhecer. Às vezes a própria família já vai fazendo um pente fino ali, olhando os imóveis por vídeo, para quando otimiza a viagem. Nós vamos passar um final de semana aí para ver, precisamos achar nesse final de semana a casa que a gente vai morar. E a pessoa chega no final de semana, já previamente, já viu os imóveis antes, e fala, olha,
olha, eu quero ver essa, aquela, quero que eu já tenho todas previamente escolhidas, né? Facilita ajuda isso, muito, né? Facilita muito, né? Facilita para o corretor, que não precisa mostrar todas, e facilita para o comprador também, que ele já vai no alvo certo, né? Nós costumamos falar assim que nós não somos quantidade, sim qualidade, né? Às vezes você chega em determinada imobiliária aí que o cara tem 500, 600, 1000 imóvel. Aí se pergunta, desses imóveis, quantos você conhece? O cara não sabe nem quantos, porque ele não foi conhecer o imóvel. A primeira coisa que eu faço é marcar uma primeira visita e conhecer o imóvel. Por mais que você fale, metro quadrado em tal bairro é X, é muito relativo. Isso vai muito de localização. Isso vai para a idade do imóvel, né? As condições Então, do imóvel. e aí o pessoal não conhece. É horrível você chegar numa casa com o comprador e falar, tem, sei lá, tem piscina no condomínio? Ah, não sei, vamos conhecer. Não, na Remax isso não existe. A pessoa tem que conhecer. O padrão Remax, ele tem que ser um especialista. Ele tem que ser o cara do imóvel na região. Então, é um diferencial, sim. Isso. Então, só para lembrar, a sua Remax, ela é da Vila Prudente, mas tem um modelo Remax também em São Caetano. Em Santo André tem uma parceira aqui também? Sim, nós temos várias Remax espalhadas, né? Aqui no ABC nós temos, como você falou, tanto em Santo André como São Caetano, e em São Bernardo, também está abrindo uma unidade em São Bernardo. Nós estamos na Zona Leste são 7 unidades, e em São Paulo nós somos 60 unidades. 60 unidades, 59, né? Mas o cliente que está ouvindo a gente, ele pode entrar no site da Remax, www.remax.com.br, e ele vai encontrar todas as lojas que fica mais próximo da região dele, da casa dele, né? Então isso facilita também, né? Porque o padrão é o mesmo. Sim. E ele consegue. Não necessariamente ele vai na Remax de São Paulo para conhecer o imóvel de Santo André. Sim. Então não precisa vir na Remax de Santo André. Sim. O que acontece bastante na nossa unidade, a gente recebe muita ligação, porque a gente faz anúncio, patrocinado, tal, a gente recebe muita ligação de São Paulo, vários lugares. Como um todo. Como um todo. E a gente acaba direcionando, já pega o contato dessa pessoa, assim, alguém da Remax vai entrar em contato com você. Aí eu já ligo para outra Remax. Se é da Zona Sul, vai ligar uma Remax da Zona Sul, que é mais próximo para atender o cliente. Aí eu acabo direcionando para outra Remax o atendimento. E aí a pessoa fala assim, obrigada, tal, a Remax entrou em contato e eu estou dando andamento. E a gente vai acompanhando também, se essa pessoa realmente deu andamento, porque é o nosso nome, a pessoa chegou até a nossa Remax. Né? Então a gente faz, apesar a sua unidade está responsável por aquele cliente, embora está sendo atendido por outra Remax. Exatamente. Então está havendo uma supervisão de atendimento de uma outra unidade. Exatamente, nós isso aí. Trabalhamos com referenciamento, né? O legal é que quando todos ganham, né? Quando nós falamos lá, que eu falei um dos princípios que todos ganham, quando eu faço um referenciamento para qualquer unidade, eu tenho uma perninha nessa captação. Nós dividimos entre captação e venda. Então, como seria a captação, eu indiquei esse possível vendedor de imóvel que está na região de atuação desse meu parceiro, ele que é o especialista lá, então nós passamos para eles e vice-versa. Então nós recebemos uma indicação há pouco tempo de uma pessoa que comprou um imóvel em Santa Catarina e a mãe dele morava, ele foi transferido para lá, a mãe dele morava na Zona Leste, Vila Ema, ele falou assim, eu quero vender o imóvel. Então a unidade lá de Santa Catarina entrou em contato conosco, passou, concretizamos a venda do imóvel, tudo, mas por uma indicação que nunca ia me chegar esse cliente, porque ele está lá em Santa Catarina, a mãe morando aqui. Então ele fez um referenciamento, nós falamos de referenciamento, ela ganhou uma partinha também na comissão, quem me referenciou, e assim vale para o mundo todo. Legal. A gente teve um amigo nosso particular mesmo, quando a gente iniciou, né, com a Remax, ele mora em Guarulhos. E ele falou assim, não, eu quero que vocês vendam o imóvel. E a gente falou assim, não, por a gente gostar tanto de você, nós vamos indicar a Remax de Guarulhos para que possa fazer a venda do imóvel. Você vai acompanhar junto, né? Supervisionar, dar o suporte para o cliente, tudo, até porque tá todo mundo junto, né? Exatamente. O benefício é um só, né? E todo mundo vai ganhar e todo mundo vai trabalhar também, né? Porque não vai ser na hora de dividir, só de cantar parabéns, né? Vai ter que ajudar a amassar o bolo, né? E foi tão interessante que esse referenciamento que a gente fez para Guarulhos, a venda do imóvel aconteceu em 37 dias. Porque a pessoa que assumiu a gestão desse imóvel, ele era um especialista dentro do condomínio que o nosso amigo tinha um imóvel. Então ele sabia de tudo do imóvel, ele fez um anúncio dentro do condomínio, em 37 dias vendeu o imóvel dele. E resolvemos o problema dele, que era vender o imóvel. Então ser amigo é isso, né? Sabe uma curiosidade, quando você falou da universidade que capacita o corretor, e você citou os 9 passos do corretor. Daria para exemplificar ou falar um pouquinho quais são os 9 passos que o corretor Remax
oferece? Primeiramente é o posicionamento, nós temos que ter o cliente posicionado, como eu já falei aqui há pouco. Nós temos um dossiê. Posicionamento, você fala, seria onde? É a pessoa conhecer onde ele atua, qual é a parte que ele está atuando, qual o bairro que ele atua, qual o condomínio que ele atua. Então todos os nossos corretores, eles estão posicionados em um local. Não necessariamente, embora eu esteja na Vila Prudente, não necessariamente eu preciso ter todo mundo na Vila Prudente, mas eu posso ter uma pessoa que ela é perita, ela conhece tudo na Zona Sul. No linguajar comum, não tem clínica gerada. Não tem, tem que ser especialista. Pô, eu sou especialista da Vila Prudente. Então, quem quer muita imóvel coisa, de Vila Prudente é com fulano. Pô, não, eu quero lá no Jaguaré. Pô, então tem que falar com o Beltrano. Não adianta. Você tem um cliente que está no Jaguaré, um exemplo, você quer ter mais opções, ou aquele, não que ganancioso, mas a princípio ele vai querer pegar um monte de imóvel mesmo. Tá? Mas ele vai atravessar São Paulo para chegar lá no Jaguaré, chegar lá e ter um imóvel. Se você tem, gostei, mas tem mais alguma coisa para mostrar? Não tem. Então, então não adianta. Cada um no seu metro quadrado. Depois nós temos um dossiê do corretor. O dossiê ele é feito um padrão que nós temos Remax apresentando como ele é, quais os certificados dele, onde foi formado, quando foi formado, os imóveis vendidos. Seria um dossiê. Então você fez uma apresentação para o possível proprietário e você já passa na sequência um dossiê. Então é um dossiê falando da história do corretor e da história da unidade que ele está. Tá? Estudo de mercado, o terceiro passo. Nós estamos trabalhando ele dentro do estudo de mercado, que eu falei que dentro, para colocar dentro do preço de mercado o imóvel, trazer o que cliente, realmente trazer o cliente para a realidade. Muitas vezes, a princípio, ele tem uma expectativa, que isso é normal, ou às vezes tem uma herança que acontece muito, tem 5 filhos, cada um quer 500 mil, quero 2,5 milhões no imóvel, mas o imóvel não vale nenhum. Acontece muito isso. A menos que isso eu não vendo. Então é esse estudo de mercado que nós colocamos eles dentro de uma realidade. Se estiver fora do preço de mercado, eu acabo não pegando o imóvel. A pessoa fala, nossa, mas você não vai pegar meu imóvel para você vender? Eu posso fazer, seja lá o que for, dentro do imóvel. Se não estiver dentro do preço, por mais que eu faça um plano de marketing, divulgação, Google Ads, enfim, tudo pode ser feito para a venda do imóvel, impulsionar uma venda do imóvel, desde TikTok, Instagram, Facebook, aí afora, LinkedIn, tudo isso nós fazemos essa divulgação, mas se não tiver preço, não adianta que o imóvel não vai ser vendido. Nós não somos... tem que ter competitividade, né, no mercado. Tem que ter competitividade, né? Aí nós temos também a fotografia, outro passo também, fotografias profissionais, como eu falei para vocês, faz parte do tour. Um dossiê do imóvel, você conhecer o imóvel, porque você foi conhecer o imóvel, então caixa d'água com tantos litros, a fiação é assim, idade de tal, tanta idade do imóvel, o que tem, é um dossiê de tudo que tem o imóvel. Então nós também temos um dossiê para o imóvel que nós apresentamos para o futuro comprador, que depois acaba ficando com ele. Então nós fazemos esse levantamento também. Parceria. E só para fazer um detalhe com relação a esse dossiê do imóvel, né? Isso evita ações futuras de questionamento daquele chamado vício oculto ou vício redibitório, que o comprador pode depois eventualmente acionar o vendedor, que ele não sabia de que havia algum problema no imóvel que não foi passado para ele, né? Um dos pilares nossos também, né, a honestidade. Nós temos que ser muito honestos com o futuro proprietário. Então não tem esse negócio de omissão, passa uma tinta aqui porque tem um vazamento tal, é crônico. Não, isso não existe dentro da Remax. Tá entre os princípios, ética, honestidade. Então não passamos panos quentes, que nem diz o outro, né? Não, o imóvel tem isso, o imóvel tem isso. Sai mal se a rua alaga, não, essa rua aqui, pouco, mas teve alagamento sim, tanto tempo atrás. Aquela maioria pergunta, e como que é alagamento? Eu falo assim, determinado ponto, como nós temos os bem posicionado, ele vai saber responder e tem que responder sempre a verdade. A verdade sempre tem que prevalecer. Tem feira na rua, vai contar, não vai esconder esse fato. Né? Sim. Se tem uma escola que faz barulho e fala, tem um inconveniente aqui que não agrada tanto, é a escola que tem barulho, se você não se importar, mas tem para não vir falar depois. Você não me falou isso. Tá? Tô do lado de uma delegacia, tem delegacia atrás, e aí é fora, né? Aí tem a parceria. Tudo isso, né? Considera, né? Eu brinco que tem. E o principal, que eu acho assim, que é o acompanhamento, é o pós-venda, né? É você estar sempre posicionando ao proprietário
dando feedback, como é que estão as ações de marketing, se teve retorno, se não teve retorno. Nós nos comprometemos, dependendo do proprietário, ou sempre que é feito, ou semanal, ou quinzenal, ou pelo menos uma vez por mês, eu passo um relatório de tudo que foi feito no imóvel, onde foi anunciado, como foi anunciado, quantos cliques teve, se teve procura, aí eu consigo colocar, às vezes o proprietário fala, mas eu quero vender meu imóvel por X, eu falo, por X não dá, mas vamos tentar fazer um preço aí, um preço otimista, vai. E aí esse preço está fora de mercado. Aí passou-se 15, 20 dias, eu provo ao cliente que o imóvel dele está tendo clique, está bem legal, só que não está tendo visita. Por quê? Está fora de preço de mercado. Aí com isso nós vamos realinhamento de preços. Teve visita no imóvel, fulano, porque a pessoa vai se preparar para chegar ao imóvel, vai deixar o imóvel preparado, é claro, e a grande maioria não dá retorno. Então nós temos uma ficha de visita, ao qual nós identificamos quem está entrando na casa, temos um relatório, o que a pessoa gostou do imóvel, claridade, luminosidade, o que agradou, o que não agradou, se compraria ou não, e esse relatório eu passo ao proprietário, pessoal, o que essa visita achou. Então ninguém faz isso. Muito pouco, muitos. Não, sim. Isso, e até porque isso dá trabalho e toma tempo, né? Muito. É que a pessoa só quer saber de achar o comprador e vender, né? Na verdade, a gente faz assim, no momento que você assinou a gestão do imóvel na imobiliária, bom, em primeiro lugar, a gestão do imóvel é 180 dias, não é para a vida inteira, tá? Então, por que 180 dias? Porque, assim, os primeiros 30 dias é a parte que vai ajustando o imóvel nas redes sociais, a divulgação e tal. 2, 3 meses, mais ou menos, é onde acontece a venda do imóvel, com o imóvel correto, o preço, tudo direitinho. Então, por isso que a gente fala 6 meses, que é o tempo de um imóvel entrar, subir, ajustar, trabalhar e acontecer a venda, porque a venda, por mais que você assine o processo, não acontece, toda a liberação não é tão rápida assim. Tem um mercado que é flutuante, né? Exatamente. A hora o mercado está aquecido, a hora o mercado esfria, né? Bom, aí a gente feito esse contrato, assinou o contrato da gestão, imediatamente a gente já faz um grupo no WhatsApp. Esse grupo no WhatsApp está o corretor e os proprietários do imóvel. Por exemplo, se for 5 pessoas proprietárias do imóvel, 5 pessoas estão dentro desse grupo do WhatsApp. Esse grupo não é para falar bom dia, boa tarde, boa noite. Esse grupo é somente as informações. Então, acabou de subir um anúncio, o cliente está sabendo. Todas as divulgações, todos os portais, o cliente está sabendo. A visita aconteceu, o cliente está sabendo. Então, esse grupo no WhatsApp com o proprietário é para manter a informação em tempo real. E depois disso, igual ele falou, cada 15, 20 dias você passa um relatório, um feedback geral. Só que o cliente, ele está tendo informação a todo momento, né? Porque tá vendo do que está acontecendo. O anúncio dele, tá, ele está acompanhando, porque você manda um link para ele vai acompanhar na própria rede social. Exatamente, né? A gente pede para seguir a gente na rede social, porque apesar que a gente faz na semana, os imóveis da semana, alguns posts diferentes, e tal, mesmo assim a gente compartilha no grupo, porque às vezes o cliente não está, às vezes, ali no tempo real acompanhando uma publicação que dura às vezes 24 horas, mas ele está sabendo tudo que está acontecendo no imóvel dele. Essa é a diferença, né? Bom, e aceita também as propostas que são enviadas ao proprietário, né? Eventualmente permuta se a pessoa se interessar, né? Tudo isso é feito no início, né? Quando você sente para entender a primeira visita que nós chamamos, que eu vou entender qual que é a necessidade dele, para onde ele vai, se ele aceita, se não aceita. Eu já faço um levantamento, uma análise documental do imóvel. Se no meio do caminho aí, quando ele comprou, o exemplo, ele era solteiro, aí ele casou, então tem que fazer uma averbação do casamento, se separou, aí afora. E a grande maioria não vai fazer isso. E se o imóvel tiver meio que enrolado, eu primeiro peço para a pessoa legalizar a documentação, para depois começar. Haver a regularização do imóvel, né? Sim. Para que a hora que encontrar o comprador, isso não trave a venda, né? Senão você pode perder uma venda, né? Porque a documentação está errada. Isso, está errado. E o comprador, às vezes, aparece uma outra oportunidade e ele compra um outro, exatamente, né? Sem sombra de dúvidas. Então, você imagina, é o time, né? Imagina você fazer todo esse trabalho, aí quando chega na documentação, você não olhou a documentação. E você perde o cliente. Muitas imobiliárias acontecem isso, porque eles não olham a documentação no início, vai olhar a documentação no final. Só vai fazer a leitura disso na hora que o cliente realmente vai, eu quero pagar, vamos transferir, bom, agora vamos ir para o segundo passo, para ver se está tudo regular o imóvel. Aí vai começar a descobrir, né, tudo aquilo que tinha no imóvel, às vezes, né, eventual ação que está sendo discutido, partilha de bens, divórcio. Aí é uma guerra. Quando você pega um imóvel que são 4, 5 proprietários, 2 concordam em vender, 2 não concordam. E aí, o que você já fez? Aí você fez todo esse trabalho e então a representação já pega a anuência de todos previamente, né? Sim. Tá todo mundo ciente, então vamos tocar. Não tá, infelizmente não tem como.
Porque é um desgaste realmente. Você vê que é um trabalho que é feito pela Remax aí, prévio antes da venda, que realmente tem um custo. Sim. Né? E um custo que, pelo que eu vi, não só de tempo, mas um custo realmente financeiro, Sim. de investimento no imóvel para poder vendê-lo. Exatamente. Né? E se não tiver tudo apto, né? Essas coisas não estiverem prontas para realmente ser transmitida à propriedade, né? Só demandou tempo, desgaste, né? E não vai ter, o fim não vai ser levado, que é a venda do próprio bem, né? Sim, a gente fala que um corretor da Remax, ele não consegue ter mais de 15 ou 20 imóveis na carteira. 20 para ele já é um número assim surreal, ele não consegue dar conta. Você imagina você fazer tudo isso para 15, 20 pessoas. Não tem condição. Mas um número interessante, né, Luiz? Ela está falando de 15 a 20 imóveis. O corretor Remax, se ele tiver 15 imóveis na carteira, certeza absoluta que ele vende um imóvel por mês. Um imóvel e pouquinho por mês. A pessoa fala, nossa, vocês são loucos. Sério? Sério, se você se dedicar e fazer dentro do padrão Remax, é muito trabalho. Muito trabalho. Tá? Mas o corretor que vem comprar a ideia e acreditar, ele consegue ter um planejamento no decorrer do ano, que a maioria dos corretores não tem. Vende, eu tô rico, tô pobre, que fala muito, eu vendi o imóvel e depois demorar mais 6 meses para vender. Lógico que foge das regras, alguns assim se dão muito bem. Mas a grande maioria demora um bom tempo para vender o imóvel. Dentro da Remax, se você conseguir uma carteira de 15 a 20 imóveis, certeza que você vende imóvel por mês. Eu agradeço a participação de vocês, né, em razão do adiantado da hora. Fica o nosso quadro aberto para quando quiser retornar, trazer aí outros empreendedores como você para falar desse mercado, que é um mercado que está crescendo no país aí. Espero que torne-se mais aquecido com baixar as taxas de juros, aí o mercado volta a ficar cada dia mais aquecido. Parabéns pelo atendimento que vocês oferecem aí aos clientes e Remax, e colocamos nosso programa realmente à sua disposição. Obrigada, Luiz. E deixar agora as redes sociais, contato telefônico, as considerações finais para Nós você. que agradecemos aí. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Remax, onde pode ser encontrada. Vem tomar um cafezinho conosco aqui na Rua Inácio, 672 Vila Prudente, do lado da Santa Coxinha, que todo mundo conhece a Santa Coxinha ali. Siga-nos no Instagram, @Remax Home Vision Imobiliária, e venha nos visitar, venha tomar um cafezinho conosco. Tem um contato telefônico? 2365-4001, 2365-4001 ou 11 98746 9899. É isso aí, pessoal. Obrigada, Encerrando o nosso quadro Conversa com o Delegado. Continue ligadinho aí com as 15 mais agora. Forte abraço. Você está ouvindo o programa Segurança em Destaque.